Olá, eu sou Ricardo Barcelos e este é o programa Minha Ignorância. Sejam muito bem-vindos. Eu quero convidá-los a uma viagem na história. Ela é cíclica e se repete, como poderemos constatar. As cores, as formas, as datas podem parecer diferentes, mas a essência é a mesma. Para isso, nem precisamos nos basear em métodos científicos. Basta um olhar um pouco mais atento. Quero convidá-los a voltar ao início do século XX. Paris é a capital mundial da cultura. Os intelectuais, os revolucionários do mundo vão para a França viver uma espécie de período sabático, para depois voltarem aos seus países e lutarem por transformações e realizarem as suas revoluções. Diversos conflitos regionais acontecem, entre eles a Guerra Russo-Japonesa em 1905. Nesta época, o sol nunca se punha no Império Britânico, ele estava em seu ápice. Mas o Império Alemão e o Reino da Itália estavam em franca formação. Em 1906, Santos Dumont voa com seu 14 bis pelos parques de Paris. O racionalismo se espalhava pelo planeta com todo o seu ardor revolucionário. Enquanto em Londres havia preocupação com o volume de fezes de cavalos nas ruas, Henry Ford implantava a sua linha de montagem. Já estamos no ano de 1913. No ano seguinte, a Europa mergulha na Primeira Guerra Mundial. Um conflito literalmente disputado metro a metro, no lodo do sangue e no cheiro fétido dos cadáveres amontoados e enterrados nas trincheiras. Em 1917, quase no final da Primeira Guerra Mundial, que ceifou mais de 20 milhões de vidas, inicia-se a Revolução Bolchevique na Rússia. Tomam o poder derrubando o último czar, Nicolau II, matando a família real. Com a liderança de Lenin, Trotsky, Stalin e companhia, nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com ela, a cor vermelha dos revolucionários espalhou-se pelo planeta. Se até então a morte estava nas trincheiras entre 1918 e 20, ela veio para dentro de cada lar. Foram mais de 50 milhões de pessoas abatidas pela gripe espanhola. As pessoas estavam bem num dia, no outro dia seus corpos estavam empilhados pelas ruas. No século XX, conforme definiu Eric Hobsbawm, a era dos extremos, devido às questões ideológicas, econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, duas grandes guerras, conflitos regionais, uma grande depressão, 1928, e países se libertando dos seus colonizadores e os avanços econômicos nunca antes vistos. O homem chega à Lua, os computadores invadem os lares, o telefone sai das mesas e vai para os bolsos, transformado em um verdadeiro canivete suíço, com milhares de utilidades. A longevidade humana é praticamente dobrada devido aos avanços da medicina. Mesmo assim, são milhões que morrem de fome e na extrema pobreza. Acima do Equador, a gordura mórbida vira um problema de saúde. Abaixo, a fome e o atraso matam. Vamos então rapidamente tomar o rumo do novo milênio, o século XXI. Logo na virada, o mundo é invadido por profecias nada animadoras. Primeiro em 2000, o último ano do século passado, com o bug do milênio. Os profetas do Apocalipse de plantão previam todo tipo de calamidade. Da destruição atômica do planeta à perda de bilhões com erros de processamento em bancos e sistemas. Em 11 de setembro de 2001, armados com talheres, terroristas tomam os aviões e usam como verdadeiros mísseis contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. Pela segunda vez, os Estados Unidos da América é atacado em seu próprio território. A primeira foi em Pearl Harbor, no dia 7 de setembro de 1941. E da mesma forma como havia acontecido anteriormente, os levou a entrarem numa guerra de proporções mundiais. A guerra contra o terror. Em 2003, os Estados Unidos declaram guerra ao Afeganistão e depois entram
na Guerra do Golfo. Entram e não saem. Estão lá até hoje. Em 2008, com o subprime norte-americano, o mundo mergulha numa crise de proporções globais. Indústrias, bancos, seguradoras, até então, como diz o filme, grandes demais para quebrar, vieram à lona. Se no início do século XX Paris era a capital do conhecimento e dos intelectuais, em 2011 o cenário era outro. O mundo é palco para a informação e o conhecimento. Os intelectuais e revolucionários precisam apenas de um smartphone para agir. E assim acontece a Primavera Árabe. O ditador do Egito é derrubado e a guerra civil na Síria é iniciada. Protestos tomam conta do mundo, não só protestos, refugiados também. Do Brasil a Hong Kong existe algo a ser questionado. As ruas se enchem de pessoas revoltadas com algo ou com tudo. Qualquer coisa é motivo de protesto. Então, em dezembro de 2019, vem a Covid e as ruas ficam vazias. O novo slogan é: fique em casa. Fique em casa. Repentinamente, a preocupação com higiene toma conta do mundo com a mesma velocidade que a doença se espalhou e levou ao colapso o sistema de saúde de diversos países. Álcool em gel, máscaras, smartphones viram as armas e escudos do século XX. As ruas desertas, as pessoas em casas, passam a perceber o valor das coisas simples e preocupam-se com os outros e, principalmente, foram obrigados a resgatar o convívio familiar. A forma de trabalhar teve que ser reinventada. Tudo que era externo passou a ser online e o convívio físico ficou restrito a pouquíssimas pessoas. Sair, passear, viajar, nem pensar. Então, pensar, refletir, meditar, calar passou a ser a situação dominante. Introspecção virou padrão. Pode não parecer mesmo, mas eu sou muito otimista. Eu fiz esta pequena viagem no tempo para lembrar que tudo isso já está passando e que a humanidade, a cada início de século, vive momentos similares. Nós teremos muitas novidades neste século que está se iniciando. Se no século passado os avanços iniciaram-se com a preocupação com as fezes dos cavalos nas ruas de Londres, imaginem o que virá quando nascem de foguetes cujos propulsores voltam às suas bases e os modelos de sistemas baseados na teoria quântica. Nós não podemos mais nos apegar ao que sabíamos ou ao que sabemos. Numa verdadeira prática de desapego, precisamos aprender a reaprender e desaprender. Necessitamos nos jogar no caos do desconhecido e navegarmos nestes mares cheios de tormentas e de furacões. Um novo mundo nos espera aqui e agora. Vamos recebê-lo com amor, fé e certeza de que a evolução é assim mesmo. Primeiro ela destrói, depois melhora. Quem não acompanhar isso simplesmente já está morto e nem sequer percebeu. Bem-vindo ao novo mundo, um mundo onde as oportunidades estão na ponta de seus dedos. Um mundo sem distâncias físicas e onde o tempo e o espaço foram dobrados pela tecnologia. Você foi engolido pela física quântica e nem sequer percebeu. Muito obrigado a todos, uma excelente semana. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e deixar seus comentários e sugestões. Logo nos veremos. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos.